do Senhor, diz o texto sagrado, e qual o sofrimento? De lidar com a questão da terra, com a plantação, com a semente e com a colheita, o plantio e a colheita. Lembre-se que Baal é o deus da fertilidade, e toda aquela região cananeia, eles tinham Baal como Deus que lhes daria fertilidade em todos os aspectos, seja na geração de filhos ou mesmo no caráter da agricultura, na plantação, na condução da sociedade por meio da colheita. Baal era o Deus deles. O que vai acontecer é que o Senhor dará a Israel o sustento, porque Deus é o Senhor de toda a terra. Ele que faz vir a chuva e que retém a chuva. É que faz a terra produzir e retém a produção. Mas Israel havia pecado contra o Senhor. E por causa disso, os cananeus esperavam eles, veja só, esperavam que eles viessem, plantassem a semente. Quando chegasse a hora da colheita, eles invadiam a terra, tomavam tudo que eles produziram e levavam para longe, para o seu povo. Isso por vários anos. Eles já não tinham mais. O que eles estavam fazendo? O texto vai dizer que eles começaram a fazer cavernas, começaram a fazer alguns buracos, sepulturas. O que é isso? Eles começaram a plantar em lugares para que eles não viessem a roubar deles. Porque a terra mesmo que eles plantavam, toda vez que chegava a época da colheita, eles eram roubados. Eles eram roubados. Você vai perceber que quando Gideão vai ser chamado, nós vamos falar isso daqui a pouco, ele faz a seguinte queixa a Deus: o que se fez das tuas maravilhas, Senhor? Do que o Senhor fez com o seu povo, do seu poder? O que foi que aconteceu? Por que chegamos nesse ponto? E você vai perceber, irmãos, que normalmente o pecado, quando ele não é tratado com as verdades bíblicas inteiras, veja, com a totalidade da revelação, nós temos a tendência de fazer caricatura de Deus. Assim foi com Isaías, no capítulo 59, quando o profeta disse: a mão do Senhor não está encolhida, que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos não possam ouvir. Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado, quando não tratado pela revelação e pelas Escrituras, ele tende a se levantar contra Deus, não apenas no ato do pecado, mas no entendimento da ação divina. Então, nós falamos e Deus não nos ouve. Então, por que ele não nos ouve? Porque Deus não tem poder. Gideão vai dizer: o que se fez das tuas maravilhas, Senhor? O que se fez das tuas promessas? O que podemos falar das tuas verdades? É como se dissesse: o Senhor não atende ao nosso clamor. Mas porque nós nos apegamos às promessas antes de compreendermos a lei. Nós temos dificuldade com as ameaças e temos muito prazer com as promessas. Por exemplo, qual seria as consequências do pecado de Israel em Canaã? E Deuteronômio, lá no capítulo 28, por favor, voltando ao nosso texto ali de Reis, né? Ou melhor, de Juízes, vamos voltar lá rapidamente em Deuteronômio 28. Veja comigo, irmãos, nessa sessão, Deuteronômio 28, versos 29 e 31, diz assim a palavra de Deus. 29. Apalparás ao meio-dia como o cego apalpa nas trevas, e não prosperarás nos teus caminhos, porém somente serás oprimido e roubado todos os teus dias, e ninguém haverá que te salve. Serás roubado todos os seus dias. E no verso 31, veja lá, por favor, do capítulo 28, do 31, diz assim, irmãos: o teu boi será morto aos teus olhos, porém dele não comerás. O teu jumento será roubado diante de ti e não voltará a ti.
as tuas ovelhas serão dadas aos teus inimigos, e ninguém haverá que te salve. A lei de Deus, ela tem ameaças. E eles quebraram a lei de Deus, e a lei de Deus agora se revela na sua totalidade. O Senhor está punindo o seu povo. Mas a grande maravilha está no finalzinho dos 2 versos: não haverá ninguém que te salve. Baal não poderia ser o redentor deles. Lembre-se, veja, irmãos, o pai de Gideão, ele tinha um altar a Baal na sua casa. Nem mesmo Baal poderia salvá-los, porque se eles recebessem algo dos deuses falsos, ou imaginasse que receberia de Deus, ou dos ídolos a salvação, eles se curvariam àqueles ídolos, e o Senhor disse: não haverá ninguém que os salve. Esse ninguém, entenda, irmãos, não há outro Salvador a não ser Deus, a quem eles devem voltar. Só Deus poderia, de fato, redimi-los e salvá-los. A mesma coisa acontecia com Israel a cada ano, irmãos. Eram invadidos, cruzavam o Jordão, chegavam aos cestos de pães, roubavam seus pães, comiam fruto do seu trabalho, limpavam tudo o que eles possuíam. 7 anos. Israel estava pobre, com fome e cansado. Porque é assim que é servir aos falsos deuses. É assim, esse é o resultado de servir aos falsos deuses. A cada ano, irmãos, eles tinham certeza apenas de que, quando chegasse a colheita, os midianitas viriam para roubar. Cansados de ver aquilo que eles produziam ser roubado, cansados de ver a produção da sua família não ser mais usado para a sua família, eles começam então a encontrar uma saída momentânea. Eles vão para as cavernas, eles vão cavar buracos, eles vão tentar esconder de alguma maneira. Só que o Senhor vai dizer que eles vinham como gafanhotos para destruí-los. Como o verso 6, por favor, do livro de Juízes, no capítulo 6, verso 6, diz assim, verso 6 do capítulo 6: assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Pediram auxílio e socorro ao Senhor. Como é bom saber, irmãos, que o povo que foi uma vez salvo pelo Senhor, redimido de uma vez por todas pelo Senhor, esse povo, mesmo debaixo do juízo temporário do Senhor, por causa dos seus próprios pecados, eles sabem que estão passando por isso e não encontrarão consolo em Baal, não encontrarão consolo na riqueza, não encontrarão paz na prosperidade, não encontrarão alívio nesse mundo. Eles voltarão para o Senhor mais uma vez e clamam por socorro. Como o filho pródigo, o Senhor fará com todos os seus eleitos, fará que eles não usufruam da beleza desse mundo para a destruição deles, mas fará com que esse mundo se torne como comida
de porcos e eles precisem, mais uma vez, dizer: voltarei ao meu pai, porque lá ele me trata como um servo, e um servo do meu pai é melhor do que viver fora de casa. Eles clamam ao Senhor. E o Senhor, irmãos, Ele manda o sofrimento para que o povo se retraia, isto é, abandone o caminho que eles estão seguindo. E agora o Senhor não vai conceder a eles aquilo que eles querem imediatamente. Veja o verso 7 a 10, o que o Senhor dá a eles, irmãos. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Que coisa interessante. Eles queriam alguém que viesse destruir os midianitas, como os outros juízes anteriores fizeram. O Senhor envia um profeta. Coisa estranha, podemos dizer. O Senhor diz, o povo diz: eu preciso de alívio, eu preciso, Senhor, ser arrancado da situação de angústia que eu me encontro. E Yahvé envia um profeta aos filhos de Israel. O verso 8 vai dizer: o Senhor lhes enviou um profeta, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito. E ele vai então esclarecer o que Deus já fez por eles. Você imagina, irmãos, é como você precisasse imediatamente, você está com uma dor muito grande, precisasse de um remédio para aliviar a dor, e você pede a Deus por uma solução. É como se chegasse, na realidade, naquele momento, um pastor, mas não um médico, para lhe conceder a cura naquele momento da enfermidade. Tudo o que eu queria era ter alívio da minha dor. E o Senhor me envia um profeta. Israel pede uma ação de Deus: Senhor, mostra o teu poder. E ele envia um proclamador da palavra, que vai relembrar Israel do que o Senhor fez com eles. Vai relembrar da graça do Senhor, do poder do Senhor, do que Deus realizou na vida deles. Veja comigo então na parte B, ainda no verso 8: eu é que vos fiz subir do Egito, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós, e vos dei a essa terra, e vos dei a sua terra, e disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo não destes ouvidos à minha voz. E muitas vezes, veja só, irmãos, muitas vezes nós estamos sofrendo angústia profunda na alma por algum sofrimento específico, algo que o Senhor nos faz passar, e o que nós queremos imediatamente é o alívio daquilo, como que tirar aquele sofrimento ou aquele problema fosse o que eu mais precisasse. O Senhor disse: não é isso que você precisa agora. Você precisa da minha palavra. Vocês precisam ouvir a minha voz. Sabe por quê? Porque vocês se esqueceram de tudo o que eu fiz. Não deram ouvidos à minha palavra. Por isso vocês estão exatamente onde se encontram. O Senhor quer resolver a causa do problema. Eles querem apenas ter o alívio do problema.
eles querem apenas ter terra para plantar e colher. O Senhor quer ter o coração deles como terra fértil, para que a semente da palavra, ao cair, produza frutos e eles possam colher esses frutos. Eles possam colher. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas, né? O verso 1 vai dizer: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou. Quem os fez passar por isso foi o Senhor. Irmãos, independentemente do que esteja acontecendo com você agora, não perca de vista essa gloriosa verdade. O Senhor me fez passar por isso. O Senhor fez assim. E o verso 10 vai dizer: sabe por que vocês passaram por isso? Porque vocês não ouviram a minha voz. A maneira de Deus lidar com o seu povo não mudou, irmãos. Muitas vezes nós pensamos, não é, o que nós queremos. Talvez essa ideia do ciclo seja até interessante aqui. Eles pecaram, o Senhor os disciplina, eles clamam por socorro. Nós estamos no capítulo 6, nós já vimos isso várias vezes na narrativa. Parece que o arrependimento deles é algo mais externo. Parece que ainda não há a verdade mais profunda no coração. Comentarista, comentando esse verso, disse a seguinte verdade. Eu queria que você prestasse bem atenção nas palavras desse comentarista. Eles estavam apenas com pesar por causa do sofrimento. Eles não estavam arrependidos pelos pecados cometidos. Eles estavam pesarosos por aquilo que o Senhor os fez passar e pela dor que eles estavam sofrendo. E muitas vezes nós confundimos o pesar com o arrependimento. E o comentarista então diz: pesar, irmãos, só diz respeito a nós. Eu fui ferido, a minha vida foi arruinada, o meu coração está destruído. Mas arrependimento é somente sobre Deus. Como Ele foi desonrado com o meu pecado, como sua natureza como Criador e Redentor foi pisoteada pelos meus atos, como seus atos de salvação tão poderosos estão sendo trivializados e usados de maneira como se eu fosse um manipulador. O pesar me faz olhar e manipular Deus. Eu lembro das coisas que o Senhor fez lá atrás somente para ter alívio momentâneo. Eu não estou preocupado com a tua santidade, com a tua honra, com a tua glória, apenas com o meu sofrimento pessoal. A única coisa que eu quero é um alívio daquele momento. Não, irmãos. Como Israel, nós às vezes queremos escapar das circunstâncias, enquanto Deus quer que interpretemos as nossas circunstâncias. Por isso, antes de enviar um libertador, Ele enviou um profeta. Um profeta. Outro comentarista disse: algumas vezes
nós precisamos entender mais sobre a vida com Deus do que simplesmente alívio. Algumas vezes Deus nos dará insights, irmãos, antes dele nos arrancar daquela situação. Entender o caminho de Deus de santidade é mais importante do que a ausência de dor. Entender o caminho que Deus conduz o seu povo para uma vida de santidade é mais importante do que a dor. E muitas vezes nós pensamos, a minha dor, e não estamos ouvindo o que Deus tem para nos ensinar. Às vezes eu quero simplesmente deixar de me apegar a algumas coisas, mas o Senhor quer que eu entenda a idolatria do meu coração. O mesmo comentarista diz: Deus aqui quer nos instruir, não nos pacificar nesse momento. Agora, Ele quer nos ensinar. Nós não deveríamos perder de vista a visão da bondade de Deus em meio a tudo isso, irmãos. O que Deus fez por nós, né, é expor a causa da nossa falta de esperança, a causa da nossa miséria, a causa de estarmos vivendo assim. E Ele faz isso por meio da pregação, por meio do ensino, por meio do profeta naquele contexto em particular. O Senhor opera dessa forma no meio do seu povo, irmãos. Outro aspecto importante que nós gostaríamos de extrair desse texto é que o que sustenta Israel, literalmente, irmãos? A graça de Deus. O que Israel vai aprender aqui é que eles pecam contra o Senhor, sofrem a condenação do Senhor momentânea, para que eles se arrependam e voltem a Deus e sejam tratados pelo Senhor. Mas eles vão aprender no meio de tudo isso que Deus é gracioso para com o seu povo. Eles vão começar a ler o sofrimento, ler o que Deus está fazendo com eles como caminho para a restauração. Não a ira de um Deus que não ama o seu povo, mas a disciplina do Pai que ama os seus filhos. É por isso que ele vai enfatizar dos versos 8 a 10, não é? Eu tirei vocês do Egito, eu conduzi vocês para fora da casa da escravidão, eu os libertei das mãos dos egípcios, de todos os seus opressores. Eu arranquei cada um deles da presença de vocês. Mas lembre-se, vocês não ouviram a minha voz. Logo depois disso, irmãos, de maneira impressionante, veja, depois de toda essa tensão na sessão, o verso 11 começa dizendo: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho. Normalmente, quando o anjo aparecia nesses contextos, irmãos, era um anúncio de julgamento. Foi assim, por exemplo, lá no livro do profeta Jeremias, não é? Só sem desmarcar o texto de juízo, volte comigo um pouquinho, por favor. Jeremias capítulo 11, ou melhor, não volte para frente, né? Juízes, ou melhor, Jeremias 11, sem desmarcar Juízes 6, Jeremias capítulo 11, preste bem atenção nesses versos aqui, irmãos. Jeremias 11, verso 9 a 11, diz assim a palavra de Deus: Disse-me ainda o Senhor, uma conspiração se achou entre os homens de Judá
entre os habitantes de Jerusalém, tomaram as maldades de seus primeiros pais, tornaram as maldades dos primeiros pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles, pois, ele após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre vós, que não poderão escapar, clamarão a mim, porém não os ouvirei. Era isso que se esperava dessa estrutura. O Senhor descreve o pecado deles e anuncia o julgamento. Mas o Senhor aqui, mais uma vez, revela o pecado deles, envia um profeta para tratar com essa realidade, e esse profeta agora passa a dizer a eles: um anjo do Senhor veio. Chegou o anjo do Senhor. Por que a graça é tão interessante aqui, irmãos? Porque o que se esperava agora era juízo. E o Senhor vai restaurá-los, preparando a história de Gideão para esse momento. Quando ele deveria destruir, ele os liberta mais uma vez. Quando ele tinha o direito, irmãos, para preparar a destruição, ele se prepara para salvar. Mais uma vez. Até mesmo quando a justiça clama, a misericórdia se manifesta. Você imagina o texto que nós já pregamos lá em Efésios, mas lembre, irmãos, como é interessante. Vós estáis mortos nos vossos delitos e pecados, Efésios 2, de 1 a 3. Porque nós andamos segundo o curso desse mundo, escravizados por principados e potestades, éramos filhos da ira, filhos da desobediência como os demais, e fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. O que é que você esperava? Deus não nos dá o que nós esperamos. No verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Foi exatamente assim, foi armado toda uma estrutura, estava pronto para o juízo, e Deus então envia o anjo mais uma vez para salvar o seu povo. Deus que é rico em misericórdia. E aí você vai perceber agora na seção seguinte, irmãos, dos versos 11 a 24, o Senhor começa a equipar aquele que vai libertar o povo das mãos dos midianitas. Quem é esse, irmãos, que passa a surgir aqui no verso 11 em diante do livro de Juízes, capítulo 6? Quem é esse que passa a surgir? Aqui o nome claro, Gideão é o nome dele, é o que vai surgir no texto a partir desse momento na história. Como é que funciona? Acompanhe comigo, por favor, irmãos. Juízes, capítulo 6, veja o verso 11, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Abiasrita, e Gideão, seu filho. Aqui surge o nome Gideão, aqui pela primeira vez nessa narrativa. E o que é que esse nome tem a nos ensinar, não é? Você sabe que a palavra Gideão, em hebraico, ela tem um conceito interessante. Ela tem, vamos chamar assim, ele usa uma expressão que nós chamamos, ela usa termos paralelos, podemos dizer. A palavra Gideão, em hebraico, significa cortar. Existe o termo usado para cortar, que vai ser usado logo embaixo no texto, que quando o altar vai ser destruído, o verbo usado para cortar é outro verbo. Mas o nome Gideão, ele é
a raiz desse nome é usado, por exemplo, no Pentateuco para descrever quando o Senhor vai punir os inimigos, e literalmente o verbo é o mesmo verbo que dá origem ao nome de Gideão, que significa cortar também. O que o Senhor vai dizer aqui no texto é: o altar de Baal precisa ser geodenizado, se eu posso dizer. O altar de Baal precisa ser cortado e destruído. Então, ele levanta um homem que é aquele que vai cortar o altar, que vai destruir o altar. A razão pela qual o seu nome aqui é estabelecido no texto. Gideão começa então a ser equipado para esse fim. E o que é que Deus diz, irmãos? No meio de tudo isso que nós vamos ver a partir dessa sessão, o que Deus diz a ele? Veja comigo no verso 12, ele diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Essa promessa, irmãos, essa promessa é a maior de todas elas. O Senhor está contigo. Por que Gideão começa a se angustiar e perguntar tantas coisas? Se Yahvé estava com eles, ele passa a perguntar: se o Senhor está conosco, por que os midianitas então fizeram isso conosco por 7 anos? Se Yahvé está conosco, como que as obras dos egípcios se levantaram contra nós? Como isso, Senhor? Como isso pode acontecer? Veja comigo, por favor, no verso 13 ele diz: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O que foi que aconteceu com a tua presença? Não é? Por que o Senhor nos faz passar por isso? É como se Gideão dissesse: o Senhor parece que a sua mão encolheu, ou parece que os seus ouvidos não nos escutam mais. Gideão começa, irmãos, e permanece protestando contra o chamado do Senhor. Ele disse: eu sou completamente inadequado, Senhor. Eu sou a pessoa inadequada para essa função. O verso 15 diz: Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que minha família é a mais pobre em Manassés, eu o menor na casa de meu pai. Eu o menor na casa de meu pai. O verso 16 diz: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Preste atenção, o que o anjo diz lá é a base do que vai acontecer. O Senhor está conosco. Então, já que eu estou no vosso meio, eu farei de você o libertador de Israel. A razão: você não é escolhido para ser o libertador, você não é escolhido para servir ao Senhor porque você é de uma ascendência específica, ou porque você pertence à nobreza. Não, porque eu estou no vosso meio, eu estou contigo. A razão é simples: nós somos inadequados para qualquer serviço que o Senhor nos chama. E me parece que esse foi o sentimento de Moisés: Senhor, chama outro, eu sou pesado de língua. Me parece que era essa uma característica de todos os profetas. Isaías disse: Senhor, ai de mim, eu sou homem de lábios impuros. Jeremias falou: eu sou jovem demais, Senhor. Talvez o mais patológico deles fosse Jonas, que fugiu para outra terra. Mas todos eles, diante da tarefa dura, difícil, eles se sentiam incapazes e inadequados para realizar a obra.
Nós vamos fazer o que Deus nos chamou para fazer, irmãos. Não é somente porque você tem força para fazer, é porque o Senhor está conosco. Essa é a diferença. Essa é a realidade da nossa vida. Como eu vou criar meus filhos? Eu, que talvez não recebi uma boa criação, eu que talvez nunca aprendi sobre masculinidade bíblica, eu que talvez nunca aprendi o que é ter um pai presente, como eu vou ser um pai presente? Se o Senhor te deu a esposa, se o Senhor te deu filhos, você vai realizar o que Ele te deu para fazer, não é por causa da tua história, é porque Ele está contigo. Eu não vou fazer o que eu tenho de fazer se não for pela graça de Deus. Eu estarei contigo. Basta, irmãos. Foi isso que Deus disse a Josué em todo o início da sua história, no capítulo 1, verso 5. Eu estarei contigo. Parece que o Senhor não tinha outra coisa a oferecê-lo, a não ser isso. Todos os argumentos dele não foram derrubados um a um. Apenas Deus disse: eu estarei contigo. Apenas isso. Isso é suficiente. Gideão se vê assim e precisa que as promessas sejam afirmadas, irmãos. Concede-me um sinal para que eu saiba literalmente de que o Senhor está falando comigo. Veja o verso 17, quando ele diz assim: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Gideão tinha algumas questões, é importante entender isso, irmãos, acerca da dignidade daquele que o visitava. No verso 13, aquele anjo que estava ali. Mas no caminho, veja, o verso 13 diz assim: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. Agora veja o verso 15, e ele lhe disse: Senhor meu. Veja que coisa interessante. No verso anterior ele coloca o Senhor com letra minúscula, porque não é literalmente o termo Yahvé, aqui ele diz Senhor meu. É um processo de entendimento. Aquele que está na presença dele está sendo desvelado, está sendo conhecido. Talvez Gideão seja parecido um pouco com Tomé, que quando disse eu sou creio, se o Senhor me toca, se eu tocar nas feridas, e antes de tocar, o Senhor mostrou a ele, e ele olhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Não há erro, irmãos. E aqui o texto não deixa dúvida, aquele que fala com ele é o Senhor. E o que ele fala com ele é a palavra de Deus. Não é apenas, não há dúvida para Gideão, como não há dúvida para o leitor. Aquele que está falando é o Senhor que os libertou do cativeiro egípcio. É o anjo do Senhor. Então ele propunha ali uma oferta a ele. Ora, se o Senhor é o Senhor, eu vou te oferecer uma oferta. Ninguém recebe oferta nesses termos, se não for o próprio Deus. E aí veja o verso 18, comigo, irmãos. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei até que voltes. E aí você vai ver no texto o que acontece, né? Ele prepara, o verso 18 diz, 19, então entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um éfa de farinha.
a carne pôs num cesto e o caldo numa panela, e trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nas sobre esta penha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne e os bolos asmos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os bolos, e o anjo do Senhor desapareceu da sua presença. O anjo desapareceu da sua presença. Veja qual é a conclusão de Gideão agora: o conhecimento de Deus. Verso 22. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. A segunda pessoa da Trindade por que no ato do juízo de Deus, na estrutura do texto, era para aparecer o fogo que destruísse Israel, aparece o anjo do Senhor, ele consome a oferta, desaparece da presença dele de maneira extraordinária. Ele disse: eu vi o Senhor, o anjo do Senhor face a face. Ele disse: eu vou morrer, porque era essa a teologia do Antigo Testamento: aquele que ver a minha face morre. E o Senhor diz: não morrerás, o Senhor não irá te matar. É somente na face de Cristo que nós poderemos contemplar Deus sem ser consumidos. É somente na face de Cristo que eu posso contemplar o meu Criador sem ser destruído. Você não vai morrer. Veja a sequência do texto. Porém o Senhor lhe disse, agora, irmãos, é extraordinário. O Senhor lhe diz: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aquele que, em meio a seus profundos conflitos, conceitos sobre si mesmo, ouviu do Senhor: paz seja contigo. O que mais Israel precisava, irmãos, antes dos midianitas serem completamente destruídos? O Senhor estava revelando aquilo que a alma do homem mais precisa: de paz. De paz. A minha paz está contigo. E o que ele faz? Veja o verso seguinte: edificou ali Gideão um altar ao Senhor, ele chamou: o Senhor é paz. Quem é esse que está falando comigo? Senhor, letra minúscula. Senhor meu, letra maiúscula. Ele é Deus. Agora ele diz o que ele fez por ele: ele é paz. Os midianitas não haviam sido destruídos ainda, irmãos. O sofrimento não havia sido arrancado ainda, mas eles começaram a receber aquilo que é mais importante nessa vida: a paz. Porque eles seriam destruídos pelo Senhor. Se você vê a Deus, você vai morrer. E ele foi poupado.
que nós precisamos de fato. Nós, irmãos, no mundo que vivemos, não entendemos a agonia de Gideão. Uma conversa como essa parece estranha para nós. Parece que nós queremos, na realidade, na nossa maturidade espiritual, nós temos o desejo de chegar perto de Gideão, colocar a mão sobre os ombros dele e dizer assim: meu irmão, não se preocupe. Deus não está tão preocupado assim. Se você entendesse o Novo Testamento como nós entendemos, você não teria esse problema. Parece que ele era ignorante. É estranho para nós. Sabe por quê? Porque nós não temos, irmãos, o terror e a majestade de Deus diante dos nossos olhos. Nós pensamos que a intimidade com Deus é algo que é digno e é algo ordenado pelo Senhor, e eu preciso e eu sou digno de tê-la, intimidade com Ele. Mas eu não entendo, em hipótese alguma, que é perigoso, que é terrível, e somente assim ela se torna maravilhosa, porque não fomos destruídos. Em outro contexto, quando Davi pecou contra o Senhor, em outro momento da história bíblica, lá em 2 Samuel, quando ele quebra o 7º mandamento, planeja a morte e mata o seu adversário, que na realidade era aquele que era seu melhor amigo, e ele chega diante do profeta, depois do profeta desnudar o seu coração e revelar o seu pecado, ele disse: eu pequei contra Deus. O profeta respondeu: Deus já te perdoou, não morrerás. A consequência do pecado é a morte, e ao mesmo tempo ver a face de Deus nos levaria à morte. Gideão foi poupado. A intimidade com Deus, irmãos, é algo que é fruto da certeza de que não recebemos do Senhor aquilo que merecemos. Gideão conhecia um pouco mais, irmãos, porque nada é mais seguro do que ouvir de Deus: eu estarei convosco. E nada é mais certo e seguro do que saber que o próprio Deus disse isso. E é somente Deus que pode dizer paz ao que está com os joelhos trôpegos e cansado. É somente Ele que pode fazê-lo. E na penúltima seção do texto, irmãos, você vai encontrar o que é que vai vir nos versos 25 a 32. O que é que Deus ordena para Gideão? Ele diz assim: naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste monte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi e oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Aí o verso 26, 27. Então Gideão tomou 10 homens entre os servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava um altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? E perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Por que o Senhor fez essa demanda a ele, irmãos?
Porque 2 altares, ele diz, olha, derruba o altar de Baal, porque 2 altares não podem coexistir lado a lado. Você não pode ter um altar a Yahvé e um altar a Baal. No verso 24, um altar, ele levantou um altar ao Senhor. Veja, volte comigo para o capítulo 6, verso 24. Edificou ali um altar, no verso 24. Então, lá na frente, ele vai destruir o altar de Baal. Se o altar ao Senhor foi levantado, o altar a Baal precisa ser destruído. Os 2 não podem viver juntos. Deus colocou Gideão, irmãos, com um paradigma para Israel. O Senhor estava preparando Gideão para libertá-los da escravidão, naquele contexto. Mas eles precisavam ser preparados adequadamente para essa libertação. O Senhor não pode seguramente confiar, irmãos, os seus dons para aqueles que não se entregaram completamente a Ele. O Senhor vai levantar Gideão quando ele destruir o altar a Baal. O Senhor vai usá-lo quando ele completamente levantar um altar apenas ao Senhor. E nós vivemos essa vida dúbia. E o Senhor Jesus Cristo nos alertou disso. Nós não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a Mamon ou a Deus. Não podemos servir a 2 senhores. Ou nós vamos servir a Deus completamente, ou vamos viver uma vida de hipocrisia, irmãos. Completamente. O Senhor estabelece esse princípio. Ao invés do Senhor expor as transgressões morais dos homens ali, acerca do primeiro mandamento, não é? Da quebra do primeiro mandamento, ele os chama literalmente para destruir o ídolo. O Senhor poderia dizer, me sirvam, mas eles teriam que dizer isso declaradamente, realmente. Destrua o altar na casa do seu pai, levantado a Baal. Yahvé será o Salvador de Israel. Para que isso aconteça, Baal precisa ser destruído. Baal pode ser tolerante, porque assim são as religiões. Elas são tolerantes. No que diz respeito, aparentemente, a deixar você adorar o seu Deus, desde que você o adore também. Deus é zeloso. Ele não permitirá que os seus adorem a nenhum outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Orar, irmãos, dizendo, concede-me, Senhor, pureza, concede-me uma vida limpa, mas não agora, O Senhor disse, se vocês são meus, agora, vocês vão destruir o altar a Baal. A vontade de Deus, irmãos, não pode se manter escondida. Nós devemos declarar com toda a nossa alma e todo o nosso ser. Nós devemos até queimar pontes, relacionamentos, deixar a todos, se isso custa literalmente servir apenas ao nosso Deus. E Gideão fez como o Senhor ordenou no verso 27. Alguns vão dizer, Gideão
Ele tem uma personalidade intrigante, ele faz isso, ele é cheio de estratégia, né? Ele fez isso de noite, não de dia. Porque ele ia trazer juízo imediato daquelas pessoas contra ele. O Senhor não disse a ele: Gideão, destrua de dia. O Senhor disse: destrua o altar a Baal. Ele usou de estratégia, é verdade, e o fez durante a noite. Um comentarista disse: obediência era essencial, heroísmo opcional. Obediência era essencial, heroísmo opcional. Ele não queria ser um herói, ele queria ser obediente ao Senhor. Os irmãos vão lembrar muito bem que na primeira etapa do período da pandemia, na nossa igreja local, como na cidade, nós fechamos a igreja como deveríamos fazer, e todo mundo fez, e foi feito assim. Mas no segundo momento, quando nós já sabíamos lidar com aquela realidade, e houve de novo uma ordem para fechar a igreja, então nós entramos ali para dentro dos matos, e fomos cultuar a Deus ali como igreja naquele local, e entramos literalmente nos matos para adorar o Senhor ali, naquele local. E a igreja quase que em peso foi. Lembre-me das palavras daquele culto. O conselho dessa igreja não está promovendo aqui um grupo de fanáticos, nem um grupo de desobedientes, mas um grupo de jovens, mulheres, homens que amam ao Senhor acima de todas as coisas. Se nós quiséssemos ser heróis, nós íamos cultuar na igreja de porta aberta para o Estado entrar, e nós íamos televisionar e dizer para o mundo. Nós não queríamos ser heróis, o que nós queríamos era simples, era apenas adorar a Deus. Nós não queríamos nada além disso, nós queríamos apenas cultuar o Senhor. O que o Senhor fez aqui, o que Gideão fez aqui, mostra que ele não temeu em obedecer, mas ele não queria ser um herói. Preste atenção na sequência do texto, irmãos. O que é que ele vai fazer no texto? Ele diz assim: ele vai destruir o altar, e os homens vão levantar de manhã e dizer: foi o filho de Joás que fez isso. Quem fez isso? Diz ele: quem foi que realizou isso aqui no nosso meio? Eles vão simplesmente disseram temendo: a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Verso 28, levantando-se depois de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estavam o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foram oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isto? Perguntando, inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. E aí o povo disse: agora nós vamos lutar contra ele. Aí o verso 31 gloriosamente diz assim, irmãos: porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: contenderei vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Se ele é Deus, venha contra nós. Se de fato... Isso me faz lembrar, irmãos, a história de John Knox. John Knox era o pai do presbiterianismo, né? Ele era um escravo, literalmente, no período da sua vida. E foi ordenado a ele que ele se prostrasse e reverenciasse uma figura da Virgem Maria. Ele pegou a imagem e a jogou no rio, a jogou na água, com o seguinte comentário: deixe que a Nossa Senhora salve a si mesma. Ela é leve o suficiente. Que ela se salve. Foi como o pai de Gideão disse: venham sobre nós,
e vocês vão se levantar contra Deus a favor de Baal. Se ele é Deus, o altar dele foi derribado, ele se levante e venha contra nós. Cadê ele? Cadê o seu poder? Quanto mais o texto passa, mais a gloriosa manifestação da confiança e do poder de Deus se manifesta. Só que lá no fim, irmãos, na sequência, a conclusão do nosso texto, você vai encontrar mais uma vez o servo Gideão com alguns questionamentos. Preste atenção no que o texto diz, a partir do verso 35, do 34 em diante. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate, e os abiesritas se ajuntaram após dele, enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também foi convocada para o seguir. Enviou ainda mensageiros a Zera, Zebulon e a Naftali, e saíram para encontrar-se com ele. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. E disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor havia orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Muitos pensam que Gideão era um incrédulo. Nunca confunda você hesitar em fazer alguma coisa com incredulidade. Podem ser próximas, mas não são necessariamente a mesma coisa. Veja que o texto diz que o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, e ele deu poder a ele, a ponto dele convocar o exército e eles se juntarem a ele para a guerra. O poder do Espírito não, irmãos, nos livra, enquanto nessa vida, desse lado do Jordão, das fraquezas humanas. Mesmo cheio do Espírito, ele ainda tinha fraquezas. Nesses últimos versos, então, você vai encontrar, Gideão queria ter segurança da promessa de Yahvé, que ele iria salvar Israel por meio dele. Ele queria ter segurança de que as palavras do Senhor iriam se cumprir como ele havia ordenado. Não é a falta de fé que está em jogo, mas é o cuidado, talvez exagerado, que está em jogo aqui. Depois que o Senhor garantiu a ele o sinal, literalmente, que ele havia pedido, ele vai fazer o que Deus ordenou. A sequência do capítulo 7 vai mostrar que termina esse discurso e ele parte para fazer o que Deus ordenou. Não é incredulidade que está em jogo. Não é assim a nossa história, irmãos? Nós que fomos salvos pelo Senhor, quantas vezes nós hesitamos em fazer o que Deus manda? Quantas vezes nós jazemos como Gideão diante de tudo que o Senhor fez por nós? Só que aqui agora, nesse momento específico, o Senhor simplesmente vai dizer, vai fazer aquilo que Gideão pede. Não simplesmente para assegurá-lo de que ele faria, mas para mostrar que ele é poderoso para fazer aquilo que não é nem mesmo natural. O orvalho e o chão e o pão sobre o orvalho. As duas coisas. Desculpa, a lã e o orvalho e o chão, não pão, desculpa. A lã e o orvalho. Essa relação que ele faz com esses três elementos, o orvalho, a lã e a própria terra, como o texto descreve,
Ele diz: só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. O Senhor faz isso a ele, e é o que vai acontecer na sequência. Agora, preste atenção no final, irmãos, no final do verso, a gloriosa verdade do final do verso. E Deus fez exatamente como ele pediu. Deus não repreende por incredulidade. Deus afirma o que ele pede. O Senhor não nos deu lã, nem terra, nem orvalho, para que repetidamente nos fosse mostrado, para que soubéssemos o que ele fez por nós. Mas por causa da nossa fraqueza, o Senhor nos deu o sacramento, e a própria mesa do Senhor, repetida, no nosso caso pelo menos 2 vezes por mês, nós somos lembrados, a cada 15 dias nós somos lembrados da gloriosa verdade de que Cristo morreu pelos nossos pecados e nós fomos restaurados por Ele plenamente. Nós somos lembrados dessa verdade em memória de mim. Não precisa lã, não precisa terra, não precisa orvalho, nós temos uma segurança: Cristo morreu pelos nossos pecados. A gloriosa história de Gideão, irmãos, vai levar a igreja à gloriosa perfeição do entendimento, se eu posso dizer assim, de que na nossa caminhada, muitas vezes nós não receberemos aquilo que pedimos, porque muitas vezes pedimos apenas o alívio do meu sofrimento, não o ensino da verdade do Evangelho. O que o Senhor fez hoje conosco, durante todo esse texto, não foi, em hipótese alguma, nos ensinar como livrar-se da dor, mas foi nessa manhã esse o aprendizado de como o Senhor perdoa, restaura e socorre a alma do seu povo. O que nós somos lembrados hoje é que o Senhor é bom e que quando nós queremos um alívio da dor, Ele nos manda um profeta para descrever e revelar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa gloriosa história, a percebermos o Deus cheio de bondade e misericórdia, que não nos dá o que pedimos necessariamente, mas aquilo que a nossa alma precisa. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Oremos. Obrigado, Senhor, pela bênção dessa manhã em que podemos ouvir a Tua palavra e sermos confrontados com ela, Senhor Deus. Nós clamamos a Tua bênção a fim de que a nossa alma esteja segura, não nas coisas externas dessa vida, mas naquilo que o Senhor fez por nós verdadeiramente. Ajuda-nos pelo amor do Teu nome. Que o Senhor se apiede da nossa alma, nos dando firmeza quando os nossos pés estão vacilantes, nos dando segurança quando o nosso coração está com medo, nos dando paz quando a nossa alma está em terror. Pedimos isso a Deus, porque só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém.